Bom dia. Nós vamos falar sobre o Sistema Tributário Nacional. Então, primeiramente, tributo. Tributo é uma palavra que deriva do latim tributum, que significa o resultado da ação estatal para distribuição. Tributar significa distribuir, repartir. Tributo é uma obrigação de pagar, criada por lei, em que os indivíduos são compulsoriamente compelidos em decorrência de aquisição de bens, de renda, utilização de prestação de serviços do poder público, bem como em razão de melhoria realizada pelo poder público, que valoriza o patrimônio do particular. Então, ele pode ter o tributo em razão de coisas que ele adquire, de renda que ele ofere, de situações de melhoria que ele tenha, em decorrência de atividade do Estado, ou mesmo pagando pela prestação de serviços que o Estado dá para ele em contrapartida. O tributo ele deve ser pago em dinheiro, não admitindo que a dívida seja liquidada com qualquer outro bem que não seja dinheiro, exceto se houver autorização legal. E poderá ser feito o pagamento assim com imóveis, então só com autorização. Caso contrário, o tributo só pode ser pago em dinheiro. Tributos são valores obrigatórios, decorrentes de lei, que devem ser pagos pelo particular ao poder público, desde que haja um fato que dê motivo para tal pagamento. Este fato recebe o nome de fato gerador. O artigo 3º do Código Tributário Nacional determina que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tributo é uma prestação pecuniária. Por que ela é pecuniária? Porque ela é paga em dinheiro. Ela é compulsória. Por quê? Porque é imposta por lei e não deriva da vontade das partes. Que partes? Da população, do cidadão e do fisco. Não tem natureza de sanção. O sujeito deve pagar independentemente de ter praticado um ato ilícito. Ou seja, não precisa cometer uma ilicitude para pagar, porque não é multa. Ele paga de qualquer maneira. Ele paga em decorrência do fato que gerou o tributo. A origem do tributo é a lei. Portanto, já vimos no decorre da vontade das partes, que irão figurar como credor, que no caso é denominado sujeito ativo, fisco, e devedor, que é o sujeito passivo. A natureza vinculada da atividade administrativa, mediante a qual se cobra o tributo, não permite discricionariedade pelo poder público. Por esse motivo, se chama ato administrativo vinculado, aquele que não deixa margem para o administrador escolher conveniência e oportunidade para a cobrança do ato. Não há liberdade do administrador. A lei impõe e deve ser cobrado. Também não se pode olvidar que existem tributos que não são cobrados nem para o Estado, nem pela administração pública. São os casos da contribuição especial do setor de parafiscalidade. Os credores não são entidades estatais. Na verdade, a arrecadação é destinada ao custeio de atividade exercida por entidades privadas de interesse público, como o SEBRAE, o SESI, dentre outros. Cada tributo é qualificado pelo fato que lhe dá origem, que é o fato gerador, e não pela destinação. Sendo assim, os tributos se classificam em espécie da seguinte maneira. A concepção doutrinária divide os tributos em duas correntes. Aquelas que aceitam que o tributo é dividido em 3 espécies, e aqueles que aceitam que existem 5 espécies de tributo. Esta última, que aceita 5 espécies, é chamada teoria pentapartida,
que é inclusive adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Os que adotam a teoria tripartida, o que eles levam em conta? Eles levam em conta o texto do artigo 145 da Constituição, que determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir os tributos e determina exatamente que são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Na mesma esteira, utilizam o artigo 5º. Essa teoria que adota a tripartição, ela também usa o artigo 5º do Código Tributário Nacional, que diz exatamente a mesma coisa. São impostos, taxa e contribuições de melhoria. O Supremo Tribunal Federal e algumas doutrinas que aceitam a teoria pentapartida, por que eles acham que é pentapartida? Porque eles incluem os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais, que são chamadas de especiais ou parafiscais. Portanto, os que entendem a tripartição dos tributos, o que eles levam em conta? Eles levam em conta o direito posto, previsto na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. As espécies tributárias da teoria tripartida são definidas pelo fato gerador e sua base de cálculo. As outras duas espécies, elas são definidas pela finalidade ou pelas situações que dão ensejo à sua criação. Então, quem não leva em conta a base de cálculo e o fato gerador é o imposto, a taxa e a contribuição de melhoria. Dentro das classificações, nós temos o rol de tributos na Constituição Federal. Os impostos na Constituição, eles são previstos no artigo 153 a 156. A Constituição elencou a competência da União, dos Estados e dos municípios. As taxas já são previstas no 145, inciso 2. E no artigo 145, inciso 3, foi feita a previsão da contribuição de melhoria. Quanto à vinculação da atividade estatal, os tributos são ainda divididos em de receita vinculada e tributo de receita não vinculada. Esse critério ele não se confunde com o critério utilizado para a classificação dos tributos em espécies. Quanto o dinheiro arrecadado com o tributo é destinado exclusivamente para determinada despesa, temos que se trata de um tributo de receita vinculada. Contudo, quando o dinheiro arrecadado é destinado para serviços públicos em geral, sem uma vinculação específica, como acontece em regra com os impostos, nós temos que se trata de um tributo de receita não vinculada. Então, os impostos são não vinculados. E já a taxa e a contribuição são vinculados. Essas são as situações. Não vinculados, então, são só os impostos. Quanto à competência impositiva, os tributos são federais, estaduais, municipais. Quanto à função, os tributos podem ser fiscais, extrafiscais, parafiscais. São fiscais quando seu principal objetivo é a arrecadação de recursos financeiros do Estado. Visam abastecer os cofres públicos. Extrafiscal se dá quando seu objetivo principal é a interferência no domínio público, em busca de efeito diverso da arrecadação dos recursos. A principal finalidade de alguns tributos extrafiscais é a de ser um mecanismo de intervenção estatal no meio social, na economia privada ou mesmo no meio ambiente. Parafiscal ocorre quando seu objetivo é a arrecadação de recursos para custeio de atividades que não integram funções próprias do Estado. A parafiscalidade, ela consiste na transferência pela pessoa de direito público competente
à pessoa diversa. Então, ele transfere a titularidade do tributo à pessoa diversa, assim, a fim de que passe a dispor da arrecadação em benefício de suas próprias finalidades. O Código Tributário Nacional, no artigo 16, ele faz a previsão do imposto e determina que é uma obrigação que tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Os impostos eles são considerados não vinculados porque seus fatos geradores não são relativos à atividade estatal voltada ao contribuinte. O Estado não precisa fazer uma contrapartida para que se tenha o fato gerador. Eu devo o tributo porque a lei impõe. O Estado imediatamente não precisa me dar nada em troca de imediato, somente depois ele destina esse dinheiro para pagamento das determinadas despesas. Relativamente ao imposto, ele pode ser direto ou indireto. Imposto direto é aquele aplicado diretamente sobre o contribuinte, sendo pago diretamente ao Estado. Ele pode ser federal, estadual, municipal. Os impostos indiretos são repassados ao contribuinte, adicionados ao custo do produto e o reflexo é sentido no final dos preços do produto. Esses são cobrados em bens adquiridos pelo consumidor. Então, os impostos, sempre que visível, eles terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Quando é que um imposto, na verdade, ele é possível ser graduado e quando é que ele é direto? Direto é o imposto de renda, direto é o IPTU, direto é o IPVA. Aqueles impostos que nós pagamos dentro dos produtos que nós consumimos são os impostos indiretos, porque aí eu não vejo. Dentro desta categoria dos impostos, sempre que possível serem pessoais, também vai levar em conta, como nós já vimos outras vezes, a capacidade econômica do contribuinte. Ela leva em conta a capacidade contributiva, pois que quem tem mais, contribui mais. Via de regra, os recursos arrecadados pelos governos são revertidos para o bem comum, para investimento ou custeio de bens e serviços públicos, dentre eles a saúde, a segurança e a educação. Vale ressaltar que, embora a lei obrigue os governos a destinar parcelas mínimas de arrecadação a certos serviços públicos, em especial de educação e saúde, o pagamento de impostos não confere ao contribuinte qualquer garantia de contrapartida. Ele tem que prestar, independentemente de ver esse dinheiro revertido para ele de alguma maneira. As receitas decorrentes de impostos não são previamente vinculadas às despesas específicas. Assim, ficam livres da destinação que se mostre realmente necessária em consonância com as prioridades públicas. A Constituição Federal, no artigo 167, inciso 4, ao tratar do tema, veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Apesar do imposto não ser vinculado a nenhuma contraprestação, a Constituição admite a repartição do produto da arrecadação desses impostos, a que se referem os artigos 158, 159, também a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção, desenvolvimento do ensino e realização de atividades de administração tributária. Então, esta é a primeira parte falando a respeito dos tributos. Nós vamos então, para um próximo vídeo, tratar os impostos pelo Código Tributário Nacional. Até agora nós falamos em tributo em geral, seja a teoria pentapartida ou a teoria tripartida. Nós vamos agora, então, encerrar por aqui. Até um próximo vídeo, onde nós trataremos sobre a questão direta dos impostos.